uma situação que me trouxe muita curiosidade. Nós temos um amigo lá em Chapada Gaúcha, o ex-prefeito, o ex-vice-prefeito Mundinho, que ele é uma pessoa muito solista, e ele colocou uma situação recentemente, doutor André, onde ele teve que responder alguns processos judiciais como testemunha, em função de que, como não tem mais o cartório lá em Serra das Araras, e tem população que chega até 100 quilômetros em Chapada Gaúcha até a sede do município. As pessoas estão quase aqui na beira do Rio São Francisco, em São Francisco, mas são de Chapada Gaúcha, e que, não havendo a abertura do cartório em Serra das Araras, pedem o Mundinho para ser procurador deles. Então, dão procuração para o Mundinho para fazer serviços diversos para eles no cartório de Chapada Gaúcha. Muitas vezes porque não tem os R$100 para pagar o táxi, não tem o dinheiro, para poder alimentar naquele determinado dia de fazer um serviço no cartório lá em Chapada Gaúcha. Então, por si só, essa fala do Clailson e essa narrativa que o Mundinho nos trouxe mostra o tão importante que é ter o cartório no distrito. E aí, um debate que nós iremos fazer a partir dessa audiência, diretamente com o nosso corregedor do Estado, do Tribunal de Justiça, e também com o presidente, é sobre o não cumprimento da lei. Como é que o próprio Tribunal de Justiça, que é o órgão máximo do Judiciário mineiro, não cumpre a própria lei a qual ele se propôs ser ajustado aqui na casa. Então, nós vamos contar muito com o apoio do doutor André para levar esse debate nos próximos dias, com também o nosso desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, desculpa. Aqui, gente, chegou duas manifestações que eu queria também trazer, vieram pelo chat aqui da TV da Assembleia. O senhor Arthur Caetano Pedretti Menezes, de Juiz de Fora, ele coloca o seguinte: o provimento do CNJ, que trata sobre a troca de interinos, diz em seu artigo 67, declarada a vacância da serventia extrajudicial, à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Minas Gerais e do Distrito Federal, ou, se assim dispuser os atos normativos locais, o juiz competente designará provimento 176, sendo, então, que até o CNJ manda quando se observem os atos normativos locais. Por qual razão o TJ está simplesmente ignorando a legislação vigente? Aí aqui a consultoria trouxe o artigo 67 desse provimento. Declarada a vacância da serventia extrajudicial, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Distrito Federal, ou se assim dispuser no atos normativos locais, designará o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente pelo prazo máximo e improrrogável de 6 meses. Esse é o tema central da discussão aqui, onde a nossa emenda na lei complementar, ela garantiu o quê? Ela garantiu uma complementação da legislação, porque esse texto, do ponto de vista amplo do CNJ, ele é vago. Uma vez que, senão, enquanto não tiver concurso, a cada 6 meses vai ter que ficar substituindo o interino pelo mais antigo, ou seja, por ele mesmo. Então, doutor André, nós queremos que o senhor leve ao presidente do Tribunal de Justiça e ao desembargador Estevão o entendimento da casa. A lei aprovada por essa casa, sancionada pelo governador, se ela fosse inconstitucional, se ela fosse irregular, talvez o próprio governador, em consenso com o TJ, promoveria o veto desse artigo. E não teve veto do artigo proposto na lei. Então, essa fala aqui do Arthur, ela é importante para poder nortear o nosso debate. E mais ainda, as notas taquigráficas dessa audiência, elas serão remetidas ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça e ao próprio Executivo, porque no ato da lei, no ato da promulgação da lei, ninguém se indispôs com relação a esses artigos. Então, é um debate importante aqui. E o Cristóvão Figueiredo, lá de Itabira, coloca o seguinte: trocar interinos por interinos concursados, no final das contas, continua os cartórios dos distritos sendo ocupados por interinos. Pena que, na maioria das vezes,
acumulando 6 a 8 cartórios. Se o intuito for melhorar o atendimento, eu tenho minhas dúvidas, porque a acumulação não traz melhoria, pois o concursado, que já tem uma serventia grande, não consegue jamais atender de forma plena outra serventia menor. E fica uma pergunta: por que os concursados não escolhem esses cartórios menores nos concursos? E quando escolhe, desiste desses, causando esse tumulto jurídico. Então, é um apontamento trazido aqui também, que será foco do debate. Ficou muito claro na sua fala a disposição do Tribunal de Justiça em fazer esse diálogo para que nós possamos aperfeiçoar a questão do entendimento da lei. Primeiro ponto, né, quando o senhor trouxe aqui que o próprio Tribunal de Justiça cumpre decisões judiciais, muitas das vezes dele próprio, e outras cumpre decisão do CNJ, né? E aí, assim, trouxe aqui um raciocínio do tanto que nós precisamos sentar uma comissão, né, formada pelos interinos, pela Assembleia Legislativa, pelo Ministério Público, pela Corregedoria do Estado e do nosso presidente do Tribunal de Justiça. No ponto de vista de que, se a própria resolução do CNJ ela garante o direito do próprio Tribunal de Justiça, através da designação do juiz da comarca, ele designar, como diz, tampando os olhos lá, escolhendo um interino, em tese, nomeado em um cartório, a própria brecha da lei, né, a própria brecha da resolução do CNJ, deixa claro que a nossa emenda na lei, ela não teve nenhum arcabouço que comprometesse a própria lei. Ela só garantiu o direito do Tribunal de Justiça, né, cumprir, dentro da legalidade, a manutenção de um interino, seja aquele que é o atual interino, ou seja um outro que vai prestar um serviço efetivamente eficaz naquela comunidade, naquele distrito. Então, a sua fala é uma fala muito proveitosa para poder trazer a condição de a gente fazer esse debate na forma de tentar resolver. O pedido que nós vamos fazer após essa audiência aqui para o nosso desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, presidente Luiz Carlos, é de que há um consenso aí de entendimento de que a Lei Complementar 174 ela não é inconstitucional. O artigo, né, da nossa emenda que garante esse direito da permanência, ela coloca o que foi bem narrado aqui. Nós vamos trocar interino por interino, né, porém com uma outra condição, dando vazão para que não somente um concursado da comarca assuma 6, 7, 8, 10 serventias. Então, a sua fala foi muito importante, onde nós queremos que o senhor leve para o presidente do Tribunal de Justiça a necessidade imediata da suspensão dos julgamentos do Tribunal de Justiça com relação a qualquer processo que esteja em curso nas varas aí, lá no Tribunal de Justiça. Então, é o nosso primeiro pedido que nós vamos apontar no requerimento após a audiência aqui. E o segundo ponto, o senhor trouxe com muita clareza, né? A questão da abertura do cartório de distrito, da desanexação. Gente, eu tive lá em Cerro, eu vi a situação dos cartórios dos distritos em Cerro, que têm dificuldade de acesso à sede, são distantes, né, a população tem dificuldade de acesso. Então, a retomada dos cartórios, não só de Cerro, mas, como nós citamos aqui, de Chapada Gaúcha, lá em Serra das Araras, de Catuni, lá em Francisco Sá, de Hematita, lá em Antônio Dias, e tantos outros que eu não citei, para não alongar a fala, está bem claro, então, que há um interesse do Tribunal de Justiça de fazer, né, a reabertura deles. E aí eu pergunto, se o Tribunal de Justiça é o órgão máximo que subdelega aos juízes, por qual motivo nós vamos ficar esperando os juízes agir de boa vontade, no dia que eles bem quiserem, para tomar a iniciativa da reabertura dos cartórios? Nosso pedido aqui vai ser para que a Corregedoria tome providência e expeda, né, emita os ofícios, assim como fez, eu agradeço muito, doutor André, né, eu recebi no meu gabinete, recebi aqui na Comissão de Participação Popular, o ofício do Tribunal de Justiça, né, determinando à comarca de Arinos a abertura do cartório lá de Serra das Araras. Então, nós queremos pedir também, ao final dessa audiência, em requerimento, para que o Tribunal de Justiça faça a emissão, né, da expedição do pedido aí às comarcas
para a desanexação dos cartórios de distrito e a reabertura deles, conforme é a Lei Complementar 174 e as emendas da nossa autoria. Então, o debate está sendo, por si só, já proveitoso. Quero aqui passar agora a fase dos debates para o público, para depois retomarmos a mesa para os encaminhamentos. Sou muito de lutar por aquilo que nós acreditamos, viu, gente? Mas também, dentro dessas lutas, a gente não deixa de cobrar daqueles parceiros parte daquilo que não tem feito nas suas cidades, nas suas serventias. Eu tive a felicidade de ser autor da emenda, né, na Lei 25.125/2024, que alterou o artigo 6º, né? E o artigo 6º dessa respectiva lei alterou o inciso 5º da Lei 15.424/2004, a lei da gratuidade dos registros notariais. Então, aproveito aqui para conscientizar todos os cartórios de Minas Gerais para que cumpram a lei também, quando do disposto da minha emenda na Lei 25.125, está ali o Ideraldo, que contribui muito, né, com todo o trabalho legislativo do nosso mandato, onde nós garantimos aqui a alteração da lei, garantindo a gratuidade dos registros notariais do ato de autenticação e de averbação de alteração de ato constitutivo de entidades de assistência social, desenvolvimento socioeconômico de caráter natureza rural, das APAES, lar de idosos e entidades sociais de saúde registrados no Conselho Municipal de Assistência Social. Aproveito, né, um espaço tão democrático aqui de trabalhadores, de serventuários, de cartórios, para que todos possam nos ajudar a disseminar para todo o Estado essa gratuidade, porque eu tenho recebido muito, doutor André, Lúcio Saldanha, tenho recebido muitas reclamações de cartórios que ficam dificultando para associações da gratuidade, e aí eu não quero ter que denunciar todos esses cartórios na corregedoria com o risco de perderem a serventia. Então, contando com o apoio de vocês para a divulgação dessa lei, né, dessa emenda à lei de nossa autoria. Então, vou ler aqui os requerimentos que foram tirados para aprovação do plenário e também deliberações com o Tribunal de Justiça. Requerimento em comissão, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais o pedido de providências para que oriente os juízes diretores de fórum a procederem com a manutenção dos oficiais interinos ou com a nomeação dos mais antigos, vedando o acúmulo de mais de 2 serventias extrajudiciais por interino aprovado em concurso, dado-se até a realização de concurso, conforme prevê a Lei Complementar 174. Requerimento em comissão, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, linha A, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais o pedido de providências para que emita orientações aos juízes diretores do fórum para desanexação dos cartórios de distritos, conforme o disposto no artigo 300-Q, inciso 9º da Lei Complementar 59 de 2001, com redação dada pela Lei Complementar 174 de 2024. Requerimento em comissão, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, linha A do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça o pedido de providências para reabertura dos cartórios dos distritos de Serra das Araras, no município de Chapada Gaúcha, Catuni, no município de Francisco Sá, e Matita, no município de Antônio Dias, São Gonçalo do Rio das Pedras e Pedro Lessa, no município de Cerro, bem como nos distritos dos municípios de Açucena, Alvorada de Minas e João Pinheiro, cumprindo o disposto no artigo 300, item Q, inciso 9º, da Lei Complementar 59 de 2001, com a redação dada pela Lei Complementar 174 de 2024. Requerimento em comissão, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, linha A do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais o pedido de providências para que suspenda os processos relacionados à anexação, desmembramento e assunção de serventias extrajudiciais em curso no tribunal até que seja instituída uma Câmara de Composição
para mediação e conciliação dos conflitos nos âmbitos desse caso. Sala das Comissões, 8 de julho de 2025, assina o ex-deputado Ricardo Campos. Então, gente, são esses os requerimentos que nós tiramos dessa audiência, que serão aprovados na audiência da nossa comissão, decorrente hoje às 15h30, no máximo até amanhã, na reunião ordinária de 16 horas. 15 horas? Muito bem corrigido aqui pela comissão. Hoje, reunião extraordinária às 15 horas, né, para aprovação de vários requerimentos, e, na decorrência de não aprovação hoje, no máximo até amanhã, na reunião ordinária de 16 horas. Então, esses são os apontamentos tirados aqui. Esperamos aí poder contar com a compreensão de vocês nessa luta que é de todos nós, e mais ainda com a compreensão aqui, né, da associação que os representa e também do Tribunal de Justiça. Aqui eu agradeço ao doutor André, né, na pessoa dele, a todos os nossos, né, desembargadores, em especial ao nosso presidente, né, o desembargador doutor Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, que prontamente nos atendeu e prontamente tem montado à disposição de dialogar no sentido de criar um consenso da construção desse passivo causado no Estado de Minas Gerais. Não por vontade do TJ, não por vontade dos interinos, mas pelas diversas circunstâncias aqui narradas. E eu espero que, com a vontade de Deus, né, com as bênçãos de Deus e com todo o nosso trabalho, nós iremos resolver da melhor maneira. Então, muito obrigado ao doutor André e a todos aqui presentes. Passe à segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e votação de requerimentos, não havendo requerimentos a serem votados em função do quórum, né, a presidência dá andamento para o encerramento da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos com o agradecimento de muito obrigado.